Hoje eu queria te convidar a passar aí os pensamentos por um filtro e ver se os pensamentos que temos alimentado, eles são aprovados ou não pelo Senhor. O primeiro tipo de pensamento pecaminoso que temos que tratar nas nossas vidas são os pensamentos desobedientes. Eu acho interessante o final do versículo que lemos em 2 Coríntios 10, que diz: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Existem pensamentos que alimentamos no nosso coração, que eles são ideias contrárias à palavra de Deus, aos valores de Deus. E a Bíblia vai dizer que esses pensamentos de desobediência, essas ideias contrárias, elas se transformam muitas vezes no nosso entendimento em fortalezas da mente. E como é que isso funciona? É como se o inimigo construísse um muro dentro do nosso entendimento ao redor dessas ideias erradas. E ele vai pavimentar esses muros, essas fortalezas, com dois tipos de material. A Bíblia vai chamar de sofismas e altivez. O que são sofismas? São mentiras com cara de verdade. Sabe, aquela mentira tão bem contada que parece, ou a mentira que tem um fundo de verdade. O inimigo, ele vai pegar as ideias contrárias e vai proteger elas, criando fortalezas no nosso entendimento. São prisões da mente. A verdade de Deus não consegue chegar ali, porque esses enganos, esses sofismas e o nosso orgulho, eles não deixam a verdade chegar. Mas como é que isso funciona, pastor? O exemplo claro para mim é o de Eva, em Gênesis. O inimigo, antes de fazer ela desobedecer, ele conta uma mentira com cara de verdade. Olha, se você comer do fruto proibido, você vai se tornar como Deus. Vai conhecer o bem e o mal. De certa maneira, tinha sentido. Era uma mentira com um fundinho de verdade. E o inimigo usa o orgulho dela e essa falsa mentira para proteger uma ideia contrária ao que o Senhor tinha para Eva. A Bíblia também fala que o inimigo usa o curso deste mundo para proteger dentro do nosso entendimento essas ideias contrárias à palavra de Deus. E eu vejo muitas pessoas onde a verdade de Deus não consegue penetrar em algumas áreas do entendimento, porque existem esses redutos espirituais, chamados fortalezas do entendimento. Eu lembro de atender uma jovem, ela serviu muitos anos aqui na igreja, uma moça muito inteligente, e quando ela entrou na faculdade, ela era uma moça negra, e ela foi vítima de racismo, e quando chegou no movimento estudantil, eles a receberam de uma maneira maravilhosa. Ela se viu abraçada, tinha lugar de fala, as pessoas a trataram com muito carinho no movimento estudantil, falavam que ela era linda, e tudo aquilo que era carência do seu coração, ela encontrou, aqueles que a abraçaram. Ela disse: pastor, passado pouco tempo, eu comecei a receber o pacote todo que eles me entregavam. Eu não recebi só a aceitação que me foi oferecida, mas juntos com aquela aceitação vieram ideias, sofismas, sobre o papel da mulher, sobre o sexo, sobre Deus. E logo eu comecei a beber dessa água, porque o meu orgulho ferido precisava daquelas coisas, e isso tudo se transformou numa fortaleza no meu entendimento. Sabe, queridos, talvez os seus machucados sejam um terreno fértil para o inimigo lançar sementes de engano no seu entendimento. Talvez você foi machucado na tua história, talvez você viveu um trauma,
Isso está te fazendo questionar. Você viu seus pais se separarem. Você viu seu pai ser alguém abusivo. Você viu homens fazendo coisas que não deveriam fazer. E esses machucados se tornam um solo fértil para o inimigo lançar ideias erradas, contrárias à palavra. E aí ele começa a colocar os muros. Hoje neste lugar, fortalezas do entendimento vão cair por terra em nome de Jesus. O diabo quer nos privar da bênção de Deus. Isso aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade de dizer não para as pessoas. Para mim, dizer não para alguém representava quase machucar aquela pessoa. O problema é que a minha vida ministerial foi crescendo e começou a ficar complicado. Eu dizia sim para 5, tinha 4 compromissos no mesmo horário e começou a não dar certo. E eu fui parar na terapia. Falei, eu preciso aprender a dizer não. E eu lembro, aquela irmã, na verdade, além de psicóloga, era uma mulher de Deus. Ela colocou um fone de ouvidos e começou a fazer uma série de exercícios comigo. E em determinado momento ela me fez uma pergunta. Estava com aquele fone, ouvindo um monte de barulho estranho. E ela fazendo perguntas pareciam desconexas. Mas em determinado momento ela disse assim para mim: eu quero que você peça ajuda para Deus, para lembrar algum momento em que dizer não foi difícil, foi algo complicado para você, te machucou. E eu não lembrava de nada e de repente, enquanto aquela mulher orava ali por mim, eu lembrei. Eu era criança, fazia belas artes. E na belas artes, em determinada etapa, você tem que escolher teu instrumento. Fazia musicalização infantil. Eu fiquei feliz de ver as crianças aqui. E eu lembro que eles colocavam os sons dos instrumentos e cada criança precisava escolher o instrumento que gostou, o som que gostou. E eu gostei do som do violino. E eu lembro que, então resolvi que iria tocar violino. Eu tinha 6 anos de idade. Nós morávamos em Curitiba e fomos visitar, algumas semanas depois, o meu bisavô em São Paulo. Eu lembro que eu não conhecia, não lembrava do meu bis. E quando cheguei na casa dele, o meu bis era violinista profissional. Ele me viu ali. Quando os meus pais falaram que eu ia tocar violino, ele ficou muito feliz. Ele veio, abriu o violino, fez uma apresentação para nós. Ele já estava bem velhinho. E na hora que eu estava indo embora, nós nos despedimos. Ele me chamou e ele entregou o violino dele para mim, de presente. Meu Deus, meus pais ficaram emocionados. O violino do Bisa. Voltei para Curitiba, comecei a tocar violino. Passado algumas semanas, o meu Bisa faleceu. Eu lembro, quando eu viajava para São Paulo, as pessoas nem perguntavam como é que estava. E aí, como é que está o violino? O problema é que eu comecei a tocar, Laurinho, eu arranhava as cordas. Quem sabe já viu violinista no começo de carreira, assim, ele arranha, é um som assim, não muito agradável. Eu sou meio grande, desengonçado, não dava certo. Mas era o violino do Bisa. Não podia. Não podia cogitar a ideia de parar. Queridos, eu fiz 6 anos de violino, sem gostar de fazer. Porque eu não podia dizer não, toda vez que eu chegava, mas é o violino do Bisa. Eu só parei de estudar violino porque teve uma greve na Belas Artes. 1 ano ficou sem aula e daí eu nunca mais voltei. Mas aquilo lá fez uma mentira, um sofisma. O inimigo lançou na minha mente. Dizer não para as pessoas machuca, faz mal. Sabe, talvez dentro da sua mente existem sementes, sofismas que o diabo lançou para fazer você não viver plenamente o que Deus tem para a tua vida. E aí, outros pecados tomam forma porque existem fortalezas da mente que não nos deixam romper.
Hoje Deus vai revelar sofismas, mentiras que foram lançados no seu interior. Talvez existam perguntas que você tenha que fazer ao passar os teus pensamentos por um filtro, sobre o papel do homem, da mulher, do casamento, sobre o sexo, sobre dinheiro, sobre trabalho. Você precisa passar pelo filtro da palavra, mas talvez existam sofismas que você vai encontrar e que hoje Deus quer levar embora em nome de Jesus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.